Todos acharam? Jeremias 21. Se você está sem Bíblia, pode acompanhar aqui. Diz assim a palavra de Deus. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor quando o rei Zedequias lhe enviou Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias. Pergunte por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, está fazendo guerra contra nós? Talvez o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e faça com que o rei se retire de nós. Então Jeremias mandou que dissessem ao rei Zedequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas mãos de vocês e com as quais vocês estão lutando fora das muralhas contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que estão cercando a cidade. Essas armas eu as ajuntarei no meio desta cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Matarei os habitantes dessa cidade, tanto as pessoas como os animais. Morrerão de uma grande peste. Depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, os seus servos e o povo, todos os moradores desta cidade que sobreviverem à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida. Ele os matará a fio da espada, não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. A este povo você dirá o seguinte: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome ou de peste. Mas quem sair e se render aos caldeus que estão cercando a cidade não morrerá, conseguirá ao menos salvar a sua vida. Pois voltei o meu rosto contra esta cidade para trazer desgraça e não para fazer-lhe bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. À casa do rei de Judá você dirá o seguinte: escutem a palavra do Senhor, ó casa de Davi, assim diz o Senhor. Julguem com retidão todos os dias, e livrem o oprimido das mãos do opressor, para que o meu furor não saia como fogo por causa da maldade do que vocês fazem e queimem, sem que haja quem o possa apagar. Eis que sou contra você, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Sou contra vocês que dizem: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu os castigarei segundo o fruto das ações de vocês, diz o Senhor. Acenderei fogo em seu bosque, o qual queimará todos os seus arredores. Vamos orar ao Senhor? Senhor, aqui está a sua palavra, nós te rendemos louvor e glória por termos a oportunidade de ler esta preciosidade que o Senhor deixou para nós. Bendito seja o Senhor, Deus da palavra. Bendito seja o Senhor por nos dar a tua palavra. Agora, Senhor, nós pedimos por nós, ensina-nos a te ouvir no texto. Ensina-nos, Senhor Deus, a entender a tua mensagem. E ensina-nos a colocar a tua palavra na vida. Dá-nos graça para o entendimento e dá-nos disposição e fé para colocar a palavra na vida. Que a tua palavra, Senhor, esteja na mente,
e também nas nossas entranhas, na fonte do nosso ser, Senhor. Para que, Senhor Deus, nós possamos, sob o poder do Teu Espírito, ó Deus, andar em Cristo, andar em Jesus e não em nós. Ajuda-nos a nos despojarmos de nós mesmos e a nos revestirmos de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a desaprender o pecado e a aprender, Senhor Deus, o caminho da santificação. Usa a Tua palavra, Senhor. Que nada nos impeça, Senhor Deus, de Te ouvir. Que nada nos impeça, Senhor Deus, de Te ouvir no texto. Que, Senhor, a nossa mente, tão bombardeada de imagens, luzes, sons, ó Deus, tão assaltada, Senhor Deus, por coisas por uma hiperestimulação, nesta manhã, Senhor, nós possamos encontrar a solitude, possamos encontrar, Senhor Deus, o prazer da meditação da Tua palavra, o prazer, Senhor Deus, da escuta da Tua voz. Dá-nos, Senhor Deus, esta bênção nesta manhã, e assim que nós possamos, ó Deus, temer o Senhor e reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A gente chegou num ponto do livro de Jeremias, que é um ponto crucial. Um ponto em que a profecia de Jeremias, ela começa agora a desafiar pessoas específicas. É lógico que isso acontece em todo o livro, em toda a profecia, mas aqui ele vai dando agora ultimatos direcionados. E o primeiro deles aqui vai para o rei. O rei é Zedequias. Zedequias foi o último, muito importante a gente entender isso, é o último rei de Judá. É o fim de uma dinastia inaugurada lá com Davi, gente. Que contraste, como começou, como é que está terminando agora. É derrocada, foi queda nesse governo. E agora, o Zedequias, ele tem uma ação ambígua com relação a Deus, as coisas de Deus e com relação ao profeta. Ele está ali, ele faz um acordo com a Babilônia na pessoa de Nabucodonosor, porque era uma potência da época, e o Nabucodonosor o coloca lá no reinado e falou, tá bom, você pode reinar aí, então você vai me pagar imposto, vai pagar tributo para a Babilônia. Do nada não, mas o Zedequias está lá pagando imposto para Nabucodonosor e ele cansa disso, e aí numa articulação política, o que ele faz? Ele vai para o Egito, e aí ele para de pagar imposto para o Nabucodonosor da Babilônia, e por debaixo dos panos ele faz uma aliança, um contrato com o rei do Egito, que se opõe à Babilônia. E aí o Nabucodonosor descobre isso e fala, não. Pediu sofrimento. E aí o que ele faz? Vai com o seu exército, cerca Jerusalém e fica lá, tomando posição. Isso daqui, esse cerco de Nabucodonosor em Jerusalém vai acabar na destruição dos muros e da cidade e na retirada do povo, e eles vão futuramente ser levados para o cativeiro e lá vão permanecer por anos. A gente já conhece essa história. Nesse cenário, então, Zedequias está ali, é o último rei. Ele vai terminar o seu reinado de 586 a 597, 597, perdão, a 586, é o contrário. E aí ele vai, nesse cenário de cerco de Nabucodonosor, uma possível traição de Zedequias e aliança por debaixo dos panos com o rei do Egito. Então são potências que estão disputando poder ali. E ele está vendo quem dá mais favor para ele, ele vai para quem trouxer mais benefícios. E aí Deus vem e usa o profeta para trazer um ultimato para Zedequias.
Jeremias, a gente viu nas últimas semanas que ele foi se dirigindo muito a Deus, e Deus foi falando com ele: olha, você vai piorar e você precisa entender o meu propósito. A gente lembra desse texto, quando Deus fala para ele correr como os cavalos, porque ele estava cansando de andar, ele ia ter que correr. Depois Deus falou: Jeremias, você está parando de confiar? Você tem que confiar. Na semana passada, Deus desafiou a Jeremias a dizer: eu não posso recomeçar a obra, como o oleiro está fazendo? Claro que sim. E agora, Jeremias parece que está ali, pronto para se deixar ser usado e trazer o oráculo, a profecia para o povo. E Deus vem numa mensagem, desafiando o rei e o povo, como é que Judá vai encarar um Deus justo que exerce justiça e traz juízo. A mensagem de hoje, irmãos, ensina a gente a lidar com a justiça de Deus, e a justiça de Deus ensina a gente a se posicionar diante das injustiças deste mundo. Eu sei que a gente lida com, todo mundo tem percepção das injustiças desse mundo. Qualquer cidadão que está aqui, minimamente consciente da vida civil, ele vê as injustiças do mundo. Mas isso, à luz da palavra, é pouco. Para que a gente possa ser instrumento de Deus, pensando em termos de missão, instrumento de Deus nesse mundo. Para a gente ser instrumento de Deus, da justiça de Deus nesse mundo, a gente precisa conhecer esse Deus justo. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. E para conhecer esse Deus justo, a gente precisa saber lidar com um Deus justo e entender como Ele exerce juízo divino. Eu quero que você preste bastante atenção, porque a gente tem 3 denúncias que Deus faz aqui. Tem mais, mas eu afunilei, eu coloquei 3. 3 denúncias que Deus faz por meio do profeta. E elas servem para você e para mim. O tom não é inquisitor. O tom não é uma inquisição sem esperança. O tom é confronto para suscitar ajuste. O tom do profeta é denúncia à luz da justiça de Deus, para que a gente possa avaliar a nossa vida e dizer: Deus, eu quero esse Deus justo operando na minha vida. Então vamos pensar que denúncias são essas. A primeira delas está aqui quando um homem chamado Passur, está ali no versículo 1, ele vai, olha só os Edequias, que safadinho. O que ele vai fazer? O cara se aliancia com o Egito, trai Nabucodonosor, mas na verdade não tinha que ter feito aliança com nenhum dos dois. Ele tinha que servir a Deus. Então, quando a gente erra nesse princípio, a gente só faz bobagem. Aí o que ele faz? Manda um sacerdote, que é o Sofonias, e esse Passur, que não é o Passur do capítulo 20, é outra pessoa, e fala: vai lá no profeta para ver se rola uma bênção. Parece coisa que a gente encontra nos nossos dias, né? Vai lá, quem sabe o cara dá uma palavra, e aí eu saio dessa situação. Estou enroscado com o Egito e mal relacionado com Nabucodonosor e a cidade cercada. Agora ele vê no profeta alguma coisa, só que alguma coisa de boa. Cara, eu preciso de uma palavra. Mas só que o que ele quer, o que ele está propondo, e a primeira denúncia aqui, é que ele está fazendo um uso insincero da palavra. Mandar o sacerdote, o Sofonias e o Passur para o Jeremias não é burro. Por quê? Porque é profeta de Deus. E ele fala: eu sei o que Zedequias quer. Ele quer um uso insincero da palavra. Talvez a gente lesse aqui o versículo 2 isolado do contexto, a gente diria: nossa, há esperança, Zedequias está em avivamento, talvez o Senhor nos trate de acordo com as suas maravilhas. O que ele tem na cabeça aqui? O passado de Deus libertando do Egito, guiando no deserto, dando posse da terra e destruindo, expulsando os inimigos e dando vitórias. Ele fala: quem sabe agora começa um novo tempo de maravilhas como foi no passado.
Essa busca que Zedequias faz da palavra é insincera. Essa é a denúncia. Nem todas as tentativas de busca da voz de Deus, neste caso aqui, não foi sincera, e isso pode acontecer comigo, com você. E aí, eu queria que a gente pensasse nesse primeiro ponto. Passur, ele só queria uma palavra favorável, mágica. Libera uma palavra e tudo se resolve. Resolve a situação do Egito, resolve a situação com Nabucodonosor e pum, tempos de maravilhas como nós temos na nossa memória. Zedequias manda o Passur lá e o Sofonias, ele queria uma palavra de resolução dos seus problemas. Deus resolve o problema, irmãos? Claro que sim. Mas quando Deus nos dá a sua palavra, para que Deus nos dá a sua palavra? Deus nos dá a sua palavra e junto com ela Ele nos dá o seu poder, poder de espírito, para que a gente possa de coração ouvir e obedecer. E isso não estava na atitude de Zedequias. Isso é o uso insincero da palavra. A palavra traz benefícios, o Salmo 1 nos diz isso. O homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, na lei do Senhor medita de dia e de noite, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e olha só, em tudo que ele faz, ele é próspero. Existe prosperidade bíblica, que não é medida em termos de triunfalismo ou de vitória ou de coisas materiais, mas que mesmo em afrontas e aflições, a gente prova a vitória de Cristo na nossa vida, porque Cristo é a palavra e Ele vive em nós. O que Zedequias não, esse é o primeiro ponto, só isso, e eu vou aplicar, mas precisa ficar claro para mim e para você. A gente não pode, irmãos, fazer um uso insincero da palavra. E aí eu queria trazer essas aplicações para o nosso coração. A gente precisa se preparar para receber a palavra. E o que é essa preparação para receber a palavra? É isso que não tem na atitude de Zedequias. A primeira coisa que ele tinha que fazer é olhar para si. A primeira coisa que ele tinha que fazer antes de mandar, ou tanto quanto mandar as duas pessoas até o profeta para receber alguma palavra de Deus, é dizer, e o meu coração? E o lugar da palavra na minha vida? E esse exercício de preparação, de autoexame para receber a palavra, irmãos, ele envolve a nossa vida cultica, envolve a gente ter sabedoria para a gente lidar com a agenda de novo, citando coisas da nossa vida, lidar com a agenda e ao mesmo tempo limpeza do coração. Irmãos, a palavra precisa encontrar solo fértil. A palavra é semente do céu, mas o solo dela, para ela florescer, é o seu coração, é o meu coração. Jeremias podia liberar o que fosse ali, mas em Zedequias não havia um coração preparado para receber essa voz. O que ele queria que Deus resolvesse os seus problemas. Isso é pobre, Deus resolve problemas. Mas por que é que Deus nos deu sua palavra? Ele nos deu sua palavra porque Ele quer a palavra na vida. Então a primeira denúncia, não adianta, que atestado de falta de avivamento. Vai a Deus para a resolução dos problemas, isso é tudo bem. Ore, chore as necessidades, mas não há ali solo fértil para reter a voz de Deus. E o meu coração e o seu coração. O pontinho que eu queria aplicar aqui é isso, se a gente está preparado para receber a palavra. Semanalmente, às vezes eu compartilho aqui, ainda que às vezes até um pouco visceralmente, que eu sofro duas vezes, na hora que eu estou pregando, porque estou ouvindo de novo, e na hora que eu estou preparando a palavra, porque às vezes eu gosto mais da semana do que desse momento aqui. Aí estou sendo mais visceral ainda.
Por que é mais gostoso, irmãos? Porque ali você está, se o texto está batendo, você apanha. Se o texto está fortificando, você já é fortalecido. Se o texto está consolando, você chora de Senhor, me consola mesmo, e recebe consolo. E às vezes eu tenho essa expectativa de que aquilo que acontece no quarto vai acontecer aqui. Olha, mais confissão. Mas Deus sabe trabalhar na particularidade de cada um. Mas uma coisa, irmãos, que eu louvo ao Senhor por nós, eu estou falando não descartando outros lugares, mas porque a gente está numa igreja local e a gente é pequeno e se conhece, é porque o Senhor tem nos dado uma mesa farta na palavra. Isso é mérito e glória só para Ele. Mas a gente precisa também se avaliar como a gente tem comido esse banquete de alimento celestial que o Senhor nos tem dado. Como que a gente tem lidado com esse alimento do céu? A gente tem uma rotina cultica, litúrgica. É verdade, estamos aqui todo domingo, 10h30, tem o culto, estamos com uma dieta bíblica de Jeremias e depois vamos para Tiago. Isso são coisas programadas e o Espírito de Deus está por detrás disso tudo. Nesse esquema organizacional, nesse planejamento anual. Mas o mesmo Espírito que sopra o programa, e eu quero dizer isso diante de Deus para vocês, o Espírito Santo é que dá o programa. Isso aqui não é uma criação do Conselho Pastoral nem da minha cabeça. Pode ter certeza disso. Agora, tanto quanto os caminhos oficiais, o mesmo Espírito, que também inspirou os autores para a escrita desse texto, opera no leitor e no ouvinte, dentre os quais eu me incluo agora. E eu gostaria que tanto quanto você pensasse, eu vou procurar uma igreja porque ela tem que ser bíblica, óbvio. Eu quero um púlpito que tenha exposição da palavra, claro. Uma liturgia que seja regida pelo Evangelho? Claro que sim. Por quê? Porque é isso que Deus deixou para nós e não pode nem ficar menos e nem além. Mas e nós como receptores do texto? O mesmo Espírito também quer agir em nós como receptores do texto. Então, eu não estou fazendo defesa do pregador. A gente precisa estar afiado para que o pregador, na escuta e no critério para avaliar a pregação e o pregador? Claro que sim. A gente tem, peraí, irmão, não estou vendo, tem que ser bereano, como os irmãos eram, de conferir o texto? Sim, mas ao mesmo Espírito, ele também faz a gente olhar para dentro de si, como eu tenho recebido a palavra? Qual o lugar da palavra na minha rotina? Qual o lugar da palavra? Estou falando, gente, não estou falando de estudo indutivo, isso é meio, isso é método. Eu estou falando do lugar da voz de Deus trazendo direção. Neste momento é culto, irmãos. Culto é adoração. E no momento em que a gente medita, Salmo 19, como é que Davi termina aquele salmo? Senhor, que o meditar do meu coração seja agradável ao Senhor. As palavras da minha boca e a meditação aqui seja agradável ao Senhor. Não tem isso, esse texto não tem reciprocidade em Zedequias, não tem meditação em Deus no coração dele. Ele vai lá e Deus faz uma mágica. Deus não faz isso, irmãos. Deus não vai ficar fazendo mágica para agradar a gente. Deus, me enfiei, estou enroscado aqui, agora o Senhor, Ele livra, lógico que Ele livra. Não há abismo que eu me encontre, que os nossos próprios pés, às vezes, nos levam lá, que Ele não consiga te resgatar. Mas isso não é sem escuta da voz dEle aqui dentro. Sem voltar-se a Ele com o coração contrito e quebrantado. E aí eu quero trazer alguns pontinhos para a gente nesse primeiro aspecto. Perigo para os nossos dias. O perigo do pragmatismo. Eu quero Deus porque Deus resolve. Eu vou na igreja porque Deus vai fazer. Olha, a gente está aqui no culto de sexta, cantando, mas não tem mágica, irmãos. Tem poder do Espírito. Tem orando com a palavra. Mas não tem mágica não, porque Deus, Ele exerce o seu poder, mas o poder dEle nos marca no caráter. Por outro lado, a gente pode ir
A gente pode oscilar entre o pragmatismo, eu só quero ir na igreja, e às vezes a concorrência é desleal, irmãos. Às vezes a palavra, uma dieta bíblica, está concorrendo com o quê? Com conhecimentos e resoluções práticas e fáceis, que não trazem confronto, para evocar confissão e ajuste, e aí junto com toda uma linguagem tecnológica, que não tem problema, porque eu costumo dizer para os alunos, quando a gente usava a lousa de giz, eu falo, gente, giz é tecnologia, não é verdade? Quem é das exatas, giz é tecnologia. Ah, professor, a sua aula é muito cuspe e giz. Eu falei, giz não é tecnologia? Você queria o quê? Queria um holograma aqui? Não, sou eu de carne e osso, mas giz tem tecnologia na minha aula. Aqui, ó, giz. Tem quadro branco? Isso aqui é tecnologia. E tudo bem, a gente está usando tecnologia no culto. Agora, e a gente pode melhorar, a gente poderia colocar uma linguagem, outro estilo de linguagem, não posso usar algumas coisas, mas vocês sabem do que eu estou falando. Mas irmãos, mais do que isso, mais importante, com um painel de madeira que a gente quer colocar aqui, que mostre mais uma linguagem da tradição, ou uma coisa hipertecnológica, o que a gente precisa pensar é, Deus, eu quero receber a dieta que o Senhor preparou à mesa. E eu quero me alimentar desse pão com maravilha no meu coração. E preparando meu coração e a minha agenda para ouvir a tua voz e receber direção para viver neste mundo. Outra coisa que eu queria dizer, para aplicar para o nosso coração, é que às vezes a gente busca o conhecimento, e a gente tem muito acesso ao conhecimento, e bom conhecimento, coisas boas, mas às vezes a gente se esquece que o conhecimento de Deus pauta o caminho para o maravilhamento, a adoração e a humilhação diante dele. E é inconcebível, irmãos, a gente poder dizer, eu conheço muito de Deus, mas eu não consigo canalizar esse conhecimento para a adoração. A gente precisa crer direito, irmãos. A nossa fé tem que ser bíblica. A gente precisa ter uma crença bíblica e uma fé fundamentada nas Escrituras, que tem a redenção em Cristo Jesus como elemento, que é a partir da redenção que a gente olha todas as coisas, da criação até a consumação. E está tudo certo, mas isso não é desprovido de humilhação e adoração. Se o quanto a gente sabe da palavra, das coisas de Deus, não nos torna humildes diante dele, alguma ponta está solta. Isso, Deus. Perder a adoração, a gente pode estar aqui com o coração tão entulhado, irmãos, eu posso estar aqui assim. E de coração entulhado, não, esse conhecimento da vida de Cristo não flui. Deus fez denúncia a Zedequias em como ele recebia a palavra, ou não queria receber a palavra, e Deus faz isso comigo, com você. E um terceiro ponto que eu quero aplicar, é conhecer Deus, mas não por fonte primária. Irmãos, a fonte primária do conhecimento de Deus se chama Bíblia. Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus, ao longo da nossa história e da nossa tradição, levantou pessoas que nos ajudam a trabalhar com a palavra. Mas nenhum livro, pensamento, pregador substitui a tua ida direta ao texto. Mas é difícil de entender, tá certo? A gente precisa de ferramentas que nos ajudem a entender o texto. Eu não gosto de ler Bíblia. Você pode não gostar de ser leitor, mas receber a palavra direta, você e eu, nós precisamos disso. Bíblia não é para mim, é sim. É sim, é para todo crente. Você foi salvo em Cristo Jesus, meu irmão, pega a palavra. Leia a Bíblia e o Espírito de Deus vai juntar essas coisas, você e a palavra. Mas eu acho que o conhecimento da palavra é para poucos, conhecimento da palavra é para muitos, para todos os crentes. Eu me lembro do testemunho de um amigão meu da Assembleia de Deus, numa geração, pastor Davi Dias, e ele diz que o pai dele era analfabeto.
E ele não tinha instrução por questões econômico-financeiras, falando de 50, 60 anos atrás no Brasil. Ele foi privado, mas um crente genuíno, o que ele fez? Já que eu não consigo estudar porque eu sou o provedor, meu filho vai aprender e vai ler para mim. O menino aprendeu e ele falava: Davi, lê a Bíblia para mim. E Davi, me ensina aí no texto. Me ensina a entender as palavras. Tem um documentário, irmãos, chamado O Poder... É o Poder de Deus? Não. Como é? Fé Não Fingida. Tem um monte de mulheres de Deus, de oração, aquelas irmãs do coque. Assistam. Tem uma lá que era analfabeta. E ela fala assim: eu quero ler. É a irmã do círculo de oração. Quem é da tradição pentecostal vai lembrar disso. Círculo de oração. Mas o que ela queria? Bíblia. Mas era analfabeta. É uma questão cognitiva. E aí o que ela faz? Senhor, eu não tinha acesso à formação acadêmica, pois eu quero aprender para ler, para ouvir. E miraculosamente, nós estamos falando de uma regra, ela consegue ler. Ela é alfabetizada com o texto bíblico. E ela só consegue ler o texto bíblico. E o testemunho dela, mais do que contar as maravilhas, ela conta como ela se deleitou na experiência da leitura bíblica. Por isso, irmãos, vá à Bíblia. Se você não tem tempo de ler um livro, lê a Bíblia. Se você não sei, aí quer pôr áudio Bíblia, põe áudio Bíblia, mas escute a palavra. A palavra é inspirada, é a palavra de Deus, e Deus vai falar com você. Primeiro ponto é esse: um uso insincero da palavra. Que Deus não encontre isso aqui, em mim e nem em você. Segunda denúncia, eu vou para o fim da passagem que a gente leu, depois volto para o meio. Está lá do versículo 12 ao 14, que é consequência da primeira. É a confiança, o orgulho, segunda denúncia que Deus faz. Confiança, orgulho e presunção nas estruturas naturais. Jerusalém foi edificada sobre os montes e tinha as suas muralhas. Era chamada na Bíblia, tem um cântico antigo que diz isso. Ela era chamada de casa fortíssima, cidade murada. E aqui no texto, está lá no versículo 13. Deus diz para eles: eu estou contra você, ó moradora do vale, ó rocha da campina. Era assim que eles se pensavam: nós somos a rocha da campina. Nada derruba, nada acessa. Nada destrói. Jerusalém era uma cidade fortificada. Mas o que Nabucodonosor fez? E aí é o ponto para a gente trazer para o nosso coração. Os muros de Jerusalém são fortes? Ela é rocha da campina? Pois eu vou fazer cerco. O inimigo cercou Jerusalém e ficou lá. E sabe o que ele fez? Já que eu não destruo as muralhas, eu vou desnutrir o povo. Eu faço cerco, o povo não tem como sair daqui para pregar resultado da colheita e nem tem acesso para receber o resultado da colheita. O que acontece? O povo vai morrer de desnutrição. Vão perder nutrição, a morte é lenta. A morte é lenta, e aí que está lá no texto. Chegou a você peste, chegou a você fome. Por quê? Porque não teve peste. O inimigo fez o cerco, o povo parou de receber nutrição física, eles foram ficando fracos. O pessoal das fronteiras e da vigilância dos muros disseram: não posso vigiar mais nada, é melhor fugir para que eu não morra aqui. O que Nabucodonosor começou a fazer então, depois do cerco e da desnutrição do povo? Eu vou começar a fazer as brechas na muralha, e aí eu acesso e destruo. E isso aconteceu. A morte não foi um infarto fulminante e nem um ataque. Ela foi lenta. O inimigo cercou e foi tirando vigor, tirando nutrição, tirando. Como é que eles chegaram a isso? Deus falando desde o início. Gente, olha a idolatria. Vocês estão deixando Satanás, o Nabucodonosor cercar. Isso aí já é a aplicação. Coisa aqui, falar que é Satanás. É a viabilidade do pecado.
no coração, trazendo instauração na ordem social. Esqueceram da missão. Quarteto da vulnerabilidade, a viúva, o pobre, o estrangeiro, o órfão, estavam abandonados. O rei Zedequias, que foi levantado por Deus, qualquer rei, foi levantado por Deus, para, entre tantas coisas, julgar as causas dos necessitados e ter uma escuta sensível, de acordo com a santidade e a justiça de Deus. Ele estava ali fazendo o quê? Conchavos políticos, entregue aos ídolos. O mal social tinha se instaurado. A gente abriu o culto de hoje lendo o Salmo 72, em que Deus fala que Ele vai levantar um rei justo. Esse rei é Jesus. E aqui a gente vê a confiança do povo. Não, nada vai nos atingir. Por quê? Porque nós somos cidade murada. Rocha da colina, Nabucodonosor acessou. Fez brecha, tirou o vigor, fez a brecha, entrou, destruiu e levou o povo cativo. O ponto de aplicação para nós é, irmãos, que a gente tenha cuidado com a frieza espiritual. O diabo quer trazer isso para a gente. Frieza espiritual, irmãos, tem relação com o nosso coração. Frieza espiritual tem relação com como a gente vive uma vida vazia, mesmo sendo de Deus. A igreja de Laodiceia era assim. Você diz, rico estou, não preciso de coisa alguma. Você não vê que não sabe que você é miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho que você venha comprar ouro de mim. Eu aconselho que você venha pegar o colírio para ver. Eu estou à porta e bato porque eu quero entrar. Se o meu coração, e há momentos, eu não sei se você já percebeu, ataques do maligno, trazendo frieza espiritual. Irmão, não estou dizendo que a crente gosta de vir na igreja todo domingo. Não é isso. Tem dia que a gente fala assim, eu queria dormir. Eu já disse isso no culto de oração sexta-feira. Falei, irmão, vocês acham que eu queria estar aqui pregando todo dia? Eu não. Falei, Senhor, eu queria estar aí sentado e recebendo. É uma bênção servir a Deus. Mas a gente faz, irmãos. Tem dia que a nossa carne não corresponde ao que a gente crê. Mas a gente faz, porque está na Bíblia. E a gente vai andando no ordinário conforme a palavra, e o Espírito Santo vai fazendo os milagres, e vai repreendendo o maligno, e vai fazendo as coisas que às vezes no nosso olho natural a gente não percebe, mas cheio da palavra e com o poder do Espírito, a gente tem discernimento de como Ele está fazendo cerco à nossa vida, no nosso lar, na nossa família, na vida cristã e no ministério, procurando tirar nutrição espiritual para achar uma brechinha. A minha oração é que nessa manhã eu e você tenhamos esse discernimento, dizer, é assim? Eu estou achando que isso aqui é coisa normal e na verdade é um cerco do cão. Eu não quero ser entregue a essa frieza espiritual, e eu não quero que fique encontrando lugar em muro para acessar nada, porque eu quero estar como casa fortíssima, colina estabelecida pelo Senhor, mas sem frieza espiritual e em vigor, porque a palavra está viva no coração. Agora, irmãos, se a gente faz um uso insincero da palavra, primeiro ponto, vigiemos. Se a gente não limpa o nosso coração para receber a palavra, pode ter certeza que Satanás está fazendo cerco para trazer frieza espiritual. E quando a gente perde vigor e percepção da palavra e do Espírito, a gente vive uma vida vazia, como a igreja de Laodiceia. Mas Jesus bate a porta. E terceiro e último ponto, irmãos, e aqui ele é mais denso em termos de teologia. Eu vou trazer a definição de um pastor, de um teólogo chamado Wayne Grudem. Ele diz assim, presta bastante atenção aqui. Depois eu falo o ponto. Deus é justo. Ufa, vamos orar. Quem está passando por injustiça, coloca diante de Deus. É assim, é o Gael. Não precisa ficar preocupada, Pinha. Deus é justo, ótimo, mas tem um complemento. Ele mesmo é o parâmetro do que é justo. Deus é justo. E Ele mesmo é o parâmetro do que é justo. Então o terceiro ponto vem à luz disso.
Deus é justo e usa os instrumentos que Ele sabe que são certos para trazer juízo e correção do seu povo. Deus é justo e usa os instrumentos certos para trazer juízo, exercer seu juízo e corrigir o seu povo. Portanto, a nós nos cabe fazer o quê? Quando Deus chega para o povo e diz, olha, vocês têm dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. O caminho, lá na aliança em Deuteronômio, quando Deus revelou, Deus disse, vocês têm dois caminhos na aliança. A obediência com bênção e a desobediência, infelizmente, com a maldição. O povo já estava nessa desobediência viciada. E Deus chega para eles, agora o juízo vai acontecer. O juízo vai acontecer, e vocês têm dois caminhos, o da vida e o da morte. Ou vai para o cativeiro e vive, Deus vai falar, mais para frente, Deus vai dizer, façam vida lá. Ou, se vocês ficarem aqui em Jerusalém, vocês vão morrer, porque ela vai ser invadida. Nabucodonosor vai destruir os muros. E ele vai destruir a cidade. E quem ficar, vai ficar morto. Quem não for, então o caminho é aceite o juízo. Graças a Deus que a gente já tem o Novo Testamento e a revelação fechada. Por isso hoje, para nós, a gente tem uma segurança. Se Deus é justo, irmãos, e Ele é o parâmetro do que é justo, como Deus santo e justo e reto que é, Ele diz, o pecado tem que ser punido. A justiça de Deus pede punição do pecado, porque se Deus não pune o pecado, a justiça dele não se manifesta. Mas Deus é tão gracioso, um ser divino, maravilhoso, que Ele combina a sua justiça com o seu amor, bondade, graça e misericórdia. E Ele pune o pecado no inocente, para salvar o culpado, que somos nós. Ele faz isso lá na cruz. A gente vê a manifestação da justiça graciosa de Deus. A nós nos cabe hoje fazer o quê diante desse Deus justo? Aceitar o juízo divino para o nosso pecado no sacrifício de Cristo Jesus. E isso se traduz devocionalmente para nós como? Chegar diante dele e dizer, eu sei que eu cresci assim. Eu acho que já falei aqui, olha o momento de perdão. Que no juízo final, eu tinha pavor do juízo final, porque eu tinha aquela ideia de que Deus vai pôr você na câmera, no negócio, vamos lá. Cristiano, agora é a sua vez. Vamos ver desde o dia que você nasceu, eu tinha consciência de você mesmo. Olha aí. Aí eu fico pensando, meu Deus, tudo vai ser revelado. Irmãos, quando a gente aceita Jesus, a gente já está fazendo um atestado de vil pecador. Está dizendo assim, ó, espere o pior daqui, porque o pecado é feio, ele é transgressor, ele é... A palavra mais forte na Bíblia para definir pecado é transgressão, é aquela pessoa morta para Deus. Você não é bonzinho, eu não era bonzinho não, a gente estava morto nos nossos pecados e transgressões, e quando Deus falou, Cristiano, desperta e vem para a santidade, vem para a luz do meu filho, Ele nos tirou de um lamaçal. Você diz, mas eu não matei, não roubei, pecador, e o que matou? Igual a você, nivele-se pelo mais vil pecador. Então a gente já está julgado pelo sacrifício de Jesus, Deus já exerceu esse juízo, aplicando essa ira santa dele, da justiça dele, no inocente filho dele. E é por isso que a gente não tem que ter medo do juízo, mas sem culpa chegar diante de Deus e dizer, eu deposito todo o fardo de pecado aos pés da cruz, porque é lá que esse pecado tem que estar. Esse caminho de ir ao Deus que exerceu o seu juízo do pecado na obra redentora de Jesus, é um caminho que expurga da gente culpa, medo, ansiedade e remorso do pecado, e nos dá um caminho de perdão, reconciliação e perdão, e ao mesmo tempo aponta o caminho da santidade em Jesus. Por isso eu termino o sermão de hoje aqui, irmãos, orando. Eu vou terminar falando três motivos de oração, e depois eu quero terminar lendo uma outra passagem para nós.
A minha oração junto com os irmãos nessa manhã é para que os nossos olhos espirituais sejam abertos e a gente olhe as coisas com discernimento. Talvez aquilo que você diga, o que está acontecendo lá em casa, as brigas constantes, as afrontas no trabalho, que são coisas dos desgastes talvez da vida e da rotina. É verdade. Mas o inimigo é sujo e faz cerco. E ele quer usar tudo, inclusive as nossas vulnerabilidades de cansaço, de rotina, por exemplo, para trazer estranhamento entre as pessoas que Deus uniu. A minha oração é que eu e você, não estou dizendo que ele vai espiritualizar tudo, mas ao mesmo tempo ir para o outro polo e colocar como tudo sendo natural, meus irmãos, é perigoso. Que Deus abra os nossos olhos nessa manhã e a gente diga, Senhor, eu não quero cerco nenhum aqui. Eu não quero cerco de Satanás nenhum na minha casa, na minha família, na minha vida. Eu quero um coração em chamas para o Senhor. Segunda oração é que se você se vê frio, uma vida vazia, dizendo, Deus, eu estou assim, morrendo a cada dia. Não chega comida aqui. É nutrição que está indo embora. E eu estou cercado. Eu vou morrer desse jeito. A minha oração com você nesta manhã é que haja uma manifestação da graça e haja um sopro e renovação do Espírito Santo com a palavra na sua vida, para que você veja que não há cerco de Satanás nenhum que possa impedir Deus de visitar você e reavivar a sua vida. A minha terceira oração é que haja poder do Espírito, irmãos, para eu e você celebrarmos a vitória, mas também haja poder para a gente suportar a cruz. O Zedequias, ele queria mágica e faz aí, Deus. Não. Deus, eu quero vencer e vivenciar vitórias no poder do Espírito com a palavra. Salmo 1, eu quero tudo que eu fizer ser próspero. Mas eu também quero o mesmo poder para dizer, agora é hora de carregar a cruz. E me lembrar que eu sirvo o pastor que me dá a vara e o cajado me consolam. Lembra isso? A tua vara e o teu cajado me consolam. Mas ele vai fazer isso quando? No vale da sombra da morte. Chegou o dia do vale da sombra da morte. Eu não quero temer mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele está presente. Eu quero as duas coisas. É o tempo do milagre, celebre, mas não tenha uma fé rasa e barata. Tenha poder de Deus. Veja isso pela ótica do poder de Deus. Chegou o dia do vale de lágrimas. Senhor, eu quero ver, não temer mal algum e receber consolo do teu pastoreio. Me dá poder para passar por isso. E eu quero terminar pedindo para que eu e você, a gente possa abrir a palavra em Neemias capítulo 8. A leitura é um pouquinho longa, mas vou pedir sua paciência. Até o versículo 12. Irmãos, lembra que, para fechar e a gente orar. Lembra que Nabucodonosor fez o cerco, encontrou, o povo foi perdendo nutrição e vigor, ele acessou, fez as brechas e acessou e trouxe destruição e exílio. E Deus executou o juízo no exílio? Sim. Agora a gente está vendo, acabou a história? Não. A execução do juízo é para chamar e colocar o nosso coração nele. 70 anos depois, o povo está voltando. Uma geração aconteceu lá no exílio. E agora eles vão ler a palavra. Vão receber a palavra por meio da voz de Esdras. E olha o contraste entre o que Zedequias queria. Vai lá no profeta e vê se Deus faz uma mágica, resolve meu problema. E agora olha a reação do povo ouvindo a voz de Deus. Que é o que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você. Lógico que isso não é literal. Aqui o povo chora. A gente não precisa chorar. Se quiser chorar, que chore. Mas o povo tem reações físicas. Eu não estou colocando esse padrão. Mas o que eu quero dizer é o oposto.
do uso insincero da palavra. Primeiro ponto do sermão. Leia com vulnerabilidade. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, de volta, né? Todo o povo se reuniu como um só homem, na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviram. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, vou pular os nomes, tá? Versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E aí os nomes, versículo 7. Finalzinho. Os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem as porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer e beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Olha a operação da palavra: comunhão com Deus, comunhão com o povo e a missão acontecendo. É o que não aconteceu no cenário de Zedequias, mas é o que o Espírito quer fazer crescer no nosso meio. Eu não sei se a gente vai chorar, prantear, se prostrar, mas há alguns absolutos aqui da palavra. Ela foi lida, o povo entendeu claramente, aquilo desafiou o coração, eles voltaram a alegria para o Senhor, tiraram os ídolos do coração, se voltaram à mesa com o povo dele, e ao mesmo tempo eles puderam comer, beber e mandar as porções. Olha a justiça de Deus sendo manifesta aqui. Mandar as porções para os que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham feito o quê? O que aconteceu? O projeto qual era? Eles só entenderam as palavras. Que o Espírito de Deus faça isso em nós. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de orar e pedir que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei, Senhor. Nós não queremos um uso insincero da tua palavra. Nós não nos aproximamos diante do Senhor só para a resolução dos nossos problemas. Na verdade, Deus, nós estamos aqui para nos curvar diante da tua majestade. Nós estamos aqui para nos curvar diante da tua grandeza, da tua divindade revelada nas Escrituras. Não livra, Senhor Deus, o nosso coração dessa experiência,
de se render ao Senhor como povo, o teu povo no regresso, depois de viver esse juízo, o Senhor trouxe o coração deles para ti. Traz o nosso coração para ti nesta manhã, Senhor. Nós queremos conhecimento da palavra, mas com adoração e louvor. Nós queremos, Senhor Deus, vivenciar os teus milagres, mas só pelo poder do Senhor que se revela em conformidade com as Escrituras. Nós queremos, Senhor Deus, suportar a dor da cruz, mas não com amargura no coração. O que queremos, ó Deus, é dizer: tua vara e o teu cajado nos consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está conosco. Senhor, nós pedimos que o Senhor tire a frieza. Dá-nos, Senhor Deus, graça de podermos ver, ó Deus, pelos olhos da palavra, o cerco de Satanás em casa, na nossa vida, no trabalho, e as coisas que a gente coloca como naturalizadas, ou do plano carnal ou natural, das coisas dos homens, mas que o Senhor nos habilite, nos dê percepção espiritual para que a gente veja, Senhor Deus, como o maligno instiga a carne, instiga, Senhor Deus, a natureza humana, Senhor. E assim a gente possa lutar com armas espirituais. Senhor, se nós estamos vendo o cerco de Satanás e nossa vida espiritual perdendo vigor, perdendo, Senhor Deus, nutrição, Senhor, e a frieza dominando o nosso coração, dá um basta nisso, Senhor. Dá um basta nisso, Senhor. Nós não queremos brechas, ver brechas sendo abertas, acessos malignos na nossa vida, Senhor. O que nós queremos é a Jerusalém inaugurada pelo poder do Senhor em adoração, casa fortificada, rocha, Senhor, na colina, porque o Senhor preside, porque a tua presença reverbera naquele lugar. Deus, nós hoje somos o templo vivo e nós queremos que a tua presença permeie esta casa, a nossa vida, Senhor, com a tua glória. Traz-nos de volta para ti, Senhor. Ajuda-nos a entender que o Senhor é justo e o Senhor é o parâmetro do que é justo. Ajuda-nos a entender tua justiça olhando para a morte de Jesus naquela cruz. E que todas as vezes em que a gente perceber a execução do teu juízo, a gente se lembre do sacrifício do teu Filho Jesus, e medos caiam, ansiedades saiam, Senhor Deus, e pavores dos homens, Senhor Deus, não dominem o nosso coração, e a gente possa encontrar, Senhor Deus, alívio, Senhor Deus, de depositar aos pés da cruz um fardo de pecado, Senhor, porque o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Muda, Senhor Deus, ambientes e atmosferas nos nossos corações nesta manhã. Muda, Senhor Deus, as coisas dentro de nós. E que haja, Senhor Deus, a volta ao lar, a partilha à mesa, a distribuição àquele que não tem acesso, simplesmente porque nós ouvimos e entendemos a tua palavra. Oh Deus, tu tens a liberdade de fazer isso em nós. Essa casa é tua, nós somos teus, Senhor. Tu és o único Senhor aqui. E nós queremos andar, ó Deus, na liturgia com o Espírito. Para que possamos, Senhor Deus, vivenciar novidade de vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.